Pastoral da Fofoca, com Eric Fungos e Manu Mairink. Os humilhados serão exaltados, humilhados serão exaltados, Mas não se esqueçam, se Deus é por nós, Sob as bênçãos douradas de Inês Brasil, este é o nosso episódio número 100 da Pastoral da Fofoca. Chegamos ao episódio 100. Eu, Eric Fungos e Manu Mairink, minha queridíssima co-host, estamos aqui comemorando com vocês o Períneo Dourado, né? Esse episódio número 100. Que é um marco pra gente aqui, né? Não remunerado, apenas com o nosso talento e com a alegria de vocês e os comentários de vocês. Então a gente precisa que esse episódio tenha muitos comentários, por favor. Poxa, a gente chegou no episódio 100, vários parabéns. Nem que seja só parabéns. Eu adoro aquele parabéns gospel. Oi, parabéns pra você. Oi, nessa data querida. Oi, muita felicidade. É muito bom, eu preciso dele. Nós precisamos, né, dos seus comentários, das suas palmas. Se quiser também fazer um patrocínio, uma marca aí, estamos fechando marca de sex shop, né? Muito bom pra gente aqui com o Períneo. Ou urologistas. Eu acho que são dois ramos que são muito importantes que poderiam patrocinar a gente. Tudo bem. Estou bem, estou ótima. Chegamos ao programa 100, sob as bênçãos da nossa candidata a deputada, né, Inês Brasil. Fiquei me refletindo, conversando com alguns dos nossos ouvintes, as pessoas vão começar a achar que a gente está fazendo campanha antecipada, né, que é algum tipo de coisa, mas a gente chegou tão antes, né? A gente é a Luciana Gimenez. Chegou na frente, né? O que Luciana Gimenez foi para Bolsonaro, nós estamos sendo para Inês Brasil, você acha? Eu acho, porque se tem um ditado que a gente adaptou, é que Maria passa na frente, no nosso caso é que o Períneo passa na frente, né? Amém, o Períneo passa na frente, e a gente está sempre aí com ele. O Períneo abre caminhos. Ele abre caminhos, né, amiga? O Períneo abre caminhos. Gente, queria avisar para vocês o seguinte, esse episódio número 100, a gente vai contar muito com a participação de vocês para compartilharem e comentarem nesse episódio. A gente quer mais uma vez agradecer a toda a nossa audiência que está aqui com a gente nesses anos de podcast, que escuta a gente de forma assídua, que comenta, que manda coisa pra gente na rede social. Aqueles que são mais discretos, que não se revelam, que escutam, mas que não têm contato conosco, a gente também agradece vocês. Vocês existem, são importantes para nós. Um beijo no períneo de todos, tá? Nós gostamos muito, muito de vocês, sejam de onde vocês forem. Nós temos ouvintes em vários lugares do mundo. A gente tem esses dados pela plataforma do Spotify. A gente fica muito feliz de ter conseguido chegar e alegrar um pouquinho a vida de vocês. Às vezes com notícias não tão alegres, às vezes com notícias não tão alegres, mas sempre vem um períneo para aliviar. É o nosso alívio cômico e sexual, entendeu? Inclusive, hoje no episódio 100, nós teremos fortíssimos candidatos ao Períneo Awards de 2026. Hoje a pauta está um tanto quanto pitoresca. A gente não fez um episódio temático por questões de falta de tempo, porque eu estou em temporada com musical em São Paulo. Manu está numa temporada de vida na Itália e já ela vai sentar no Nepal do Sandro, e aí vai ficar um pouquinho corrido mesmo para a gente conseguir fazer uma coisa mais temática, que não impede que a gente faça depois. Depois de quê? Depois das nossas férias. Esse episódio é um episódio pré-férias. Enfim, nós faremos umas férias de um mês, porque a gente nunca fez férias de um mês nesse episódio. A gente chegou a ficar uma semana, ter esse intervalo, né, de uma semana, às vezes um episódio lançado a cada 15. Por necessidade da vida, a gente resolveu que desse ano a gente vai ficar um mês. Eu ainda tenho muita coisa do musical para fazer. Eu tô fazendo Rio-São Paulo toda semana de ônibus. Então, assim... A minha psicóloga virou para mim essa semana e falou assim... Há quanto tempo você não tira férias? Aí eu quase respondi, também não vou tirar 100%, né? Que sempre tem um post de um cliente para fazer, um negócio. Mas assim, já avisei a quase todo mundo que estarei off, porque é isso, como vocês sabem, né? A expectativa alta da população brasileira. O Sandro vem e logo depois eu vou para um evento que é em Estocolmo. E aí falei, gente, não vai dar, vão ser 3 semanas mais ou menos, né? Que a gente vai estar fora aí somando
a data desse episódio mais a data possível do próximo, fica aí mais ou menos um mês que vocês vão ficar sem ouvir a nossa voz em novos episódios, mas os antigos estão aí, porque a gente percebeu que tem uma galera, embora os nossos programas sejam de alguma forma datados, porque são pautas da semana, vocês gostam de relembrar as notícias do mundo por meio da nossa voz, né? Porque vocês Eles gostam de ressuscitar, né? Obrigada por isso. É porque todo programa antigo vira um ressuscitando de alguma notícia, né? Exatamente. Tudo eu achei bonito. Fica nervosa. Eu sempre tipo derrubo o microfone em algum momento. É tipo a Bíblia, né? Que é um grande ressuscitando de lendas, de contos populares. Né? A nossa biblioteca de alexandrismos. Então, nós estamos aqui fazendo essas férias, nós estamos agradecendo a todos vocês, nós queremos que vocês escutem os episódios antigos, não esqueçam de sugerir pauta, a gente tem e-mail no Gmail, a gente tem nossos contatos nas redes sociais, mandem coisa pra gente. Eu tenho tentado, de alguma maneira, sempre dar um RT, eu estou um pouquinho mais ativo lá no Twitter, e isso não vai parar durante as férias, eu vou estar recebendo pautas, e, inclusive dando RT, porque muito provavelmente o nosso episódio 101 pode ser, a não ser que aconteça alguma grande reviravolta no Brasil, pode ser um resumão desse um mês de férias, entendeu? A gente fazer uns highlights. E se o períneo brilhar muito nesse um mês, talvez seja um episódio perineal, porque a gente não pode deixar passar, né? Eu amei que é uma reunião de pauta ao vivo, tá? Isso aí eu tô descobrindo agora também. Reunião de pauta ao vivo. Não, amiga, sim, reunião de pauta aqui ao vivo, mas nada diferente do que a gente já faz, né? Que é, como será a reunião da semana? Como será a pauta da semana? Ou a gente escolhe alguma coisa realmente importante, ou a gente fala, nada de muito importante, vamos fazer um resumão de coisas pequenas ao longo do mês, vamos dar uma olhada lá no Page Not Found, que sempre tem uma coisa bizarra, ou a gente entrega no períneo, porque a gente vai ter um mês de períneo. Então eu acho que corre o risco da gente ter um programa bastante perineal, porque o períneo vai se acumulando e a gente tem uma premissa editorial aqui de não deixar o períneo de fora, até quando a gente descobre alguma coisa depois que passou batido. A gente traz aqui, né, para deixar registrado na nossa biblioteca de alexandrismos. Não, e se tem uma coisa que esse programa é uma biblioteca perineal. Esse programa ele entrega bastante. É uma fonte de pesquisa esse programa. É uma fonte de pesquisa, não há dúvida. O dia que alguém for pesquisar sobre notícias envolvendo o períneo na mídia, vai citar a gente numa pesquisa acadêmica. Não tenho dúvida, estou pronto para essa citação. Estou pronto para entrar no latte de alguém. A gente pode dar palestras, a gente pode o que vocês quiserem, chamem a gente. Inclusive, olha, critérios de noticiabilidade perineal pode ser uma disciplina na faculdade, né? Nossa, muito, muito, muito. Né? Eu achei incrível. Bem, vamos agora. A gente tem aqui hoje casos sobre será que isso valia ser uma notícia? A gente trouxe. E aí vocês vão debater conosco. Tudo é meio isso, né? Eu acho. Todas as pautas acabam entrando nessa discussão. Mas eu gosto. Você é boa desses critérios de noticiabilidade, né, amiga? Você é boa. Você não chegou no doutorado sendo ruim. Você não tem como ter síndrome de impostora, porque você é ótima. Eu tenho. Não, ultimamente eu tô com autoestima boa, mas tenho muito. Enfim, é porque você tá sofrendo em euro. Aí eu acho que tem outra coisa. Entendeu? Mas, pode ser. Mas sofrer em euro às vezes é sofrido, tá? Sofrer em euro às vezes é sofrido. Amiga, mas pelo menos você anda na rua sem medo de alguém roubar seu telefone, né? Então já dá um alívio, pelo menos R$2.000, entendeu? É isso, é aí que eu me prendo. Entendeu? Eu me seguro nisso. É isso. Amiga, você tem camisinha temática aí na Itália? Tipo sabor bolonhesa, eu não parei pra olhar essa parte. Não parei pra olhar esse setor. Eu posso te encomendar essa pauta para o próximo programa? Você dá uma olhada aí, você dá uma olhada em Estocolmo também. Você tem os sabores de camisinha diferentes? Para fazer a mudança de cultura, né? Entre dois países, tá? Pode Lá deixar. na região dos nórdicos, eles adoram endro, né? Que é uma plantinha ótima para botar na comida, tipo o coentro deles. Será que tem camisinha de endro? A gente tem ouvintes aqui que falam para mim. Você conhece umas coisas que eu jamais ouvi falar em endro na minha vida. Mas, amiga, você nunca ouviu falar numa erva chamada ou endro ou dill? Vende aqui do Brasil. Não. É dill, D-I-L-L, não é dill, daquele de botar na pepeca, não. Não conheço, não conheço. Nossa, eu adoro o endro. Quando tem aqui, eu compro, mas é difícil de achar. O Dani fala assim, nossa, mas você come tudo com endro. Daqui a pouco vai beber café com endro dentro.
Gente, é uma coisa que é super presente na sua vida e eu jamais vou falar. Você vê como é que o mundo é vasto, né? Como é que o mundo é grande, o mundo é muito além. Nós temos ouvintes aqui, a Letícia, que trabalha com suínos lá na Finlândia. E ela falou para mim que lá na Finlândia, toda vez que ela pede algum prato, vem com um galho gigantesco de endro em cima, que lá acho que dá tipo mato. Que lá vem muito e ela entrega horrores. Então é isso. Nós estamos aí, né? Aceitamos. Inclusive a Júlia, nossa amiga, nossa ouvinte, de Bordeaux, quando veio ao Brasil, me trouxe um sachê com sementes de endro para eu plantar na minha residência. E você plantou? Não, porque eu estava esperando as cachorras do quintal serem doadas, né? Porque senão elas iam acabar com tudo. Aí agora eu vou plantar, entendeu? Que agora é uma época de menos sol, é ótimo para o endro crescer. Nós temos uma receita maravilhosa de abobrinha com endro, eu amo. Bem, depois a gente comenta isso no quadro de culinários, não possível quadro de culinários do nosso... Vai ter, não sei, joguei aqui agora, inventei. Não vai ter não, gente, é mentira minha, tá? Mas assim, quem quiser receita com endro pode procurar. Bora pra pauta, amiga? Falando em lenda, tem algum jogador nessa seleção atual do Brasil que tem potencial para se tornar uma lenda do nosso futebol? Não. Essa é uma pauta que foi demandada, tá? Chegou para mim pedindo que isso aqui não podia ficar de fora e realmente eu acho que é a cara do nosso programa, levando-se em consideração, porque falamos de humor, falamos de sacanagem e falamos de notícias da semana. Eu acho que essa pauta contempla, né, muitas dessas características. Porque tem um novo filme chegando aí, chamado Dark Horse, a cinebiografia sobre Jair Bolsonaro. A data de estreia prevista, por enquanto, porque tudo pode acontecer com Dark Horse até lá. A data de estreia prevista é 11 de setembro, reflita sobre essa data como você quiser. E pelo roteiro que vazou, parece menos uma biografia política e é um cruzamento entre Tropa de Elite, Código da Vinci, um filme evangélico americano e um grupo de WhatsApp do seu tio às 3 da manhã. Eu assisti o trailer, é algo de... Fiquei profundamente fascinada. Talvez eu vá aos cinemas assistir, pague por isso, dizendo que é uma pesquisa científica, quando na verdade estarei fazendo isso por prazer. Então, fica aí esse meu informe. O filme, né, ele é estrelado por Jim Caviezel, o mesmo ator que interpretou Jesus Cristo na Paixão de Cristo, com uma caracterização algo fascinante também. O roteiro, escrito em inglês e assinado por Mário Frias, pausa dramática para você absorver essa informação, né? Esse roteiro retrata Bolsonaro como aquele herói improvável, perseguido por forças ocultas gigantescas. O nome Dark Horse significa algo como azarão, aquele candidato improvável que surge do nada e vence. Mas todos nós aqui no Brasil já preferimos e estamos popularizando a tradução pangaré, que acho que funciona muito melhor. Só que o filme, aparentemente, resolveu levar, né, essa ideia do candidato improvável que surge do nada e vence a um nível épico, um nível quase sobrenatural. Então, diz que esse roteiro vazou, alguns jornalistas tiveram acesso, começaram a circular, assim, uns PDF já chegaram para mim. Obviamente, a gente já não sabe mais o que é o PDF original, o que é que as pessoas foram mexendo. Quando começa a circular, eu sempre parto do pressuposto de que alguém pode ter mexido naquele PDF e circulado como original. Eu não tenho como rastrear a fonte. Mas eu estou confiando no que Metrópolis, o Globo, né? Estou acreditando e confiando que eles tiveram acesso a fontes importantes e primárias. Mas eu acho, tem alguns momentos da reportagem do Globo, por exemplo, que eu acho que eles foram enganados, quando Damares é descrita como uma mulher de dreads que oferece pílulas mágicas a Bolsonaro depois da facada. E isso teria salvado Bolsonaro. Mas, aí amiga, eu falo, cara, enganaram o Globo. Ela não seria muito mais legal se ela fosse essa pessoa? Eu acho que ela seria muito mais... isso, né? Porque o filme está tentando colocar as pessoas como elas seriam se fossem mais legais. Pode ser também. É uma possibilidade. Porque certamente ela seria muito mais atraente cinematograficamente. Porque, assim, o que é a Damares, se não o Beisola do Senado? Né? A gente tem a Beisola do Privacy, o Beisola no Retiro dos Artistas, e a Damares é a nossa Beisola em Brasília. Entendeu? Ela é apenas a Beisola da política. Sim, nada além. Aquele cabelo preto piranha,
Ela pinta aquele cabelo de preto piranha, aquela cor não é natural. Você gosta, né, do preto piranha quando eu falo dele? Nem tem como aquela cor ser natural. Levando em consideração não só a cor, que é dificílima ser natural daquela cor, como a idade dela. Enfim, querida, a gente Você acha que ela usa Enê ou você acha que ela usa preto, aquele preto azulado da vela, Tom? Eu acho que ela usa alguma coisa de baixo orçamento. É uma coisa mais baixo orçamento, porque fica muito... Não fica natural. Acho que ela faz em casa. Não tem outro nome. Não tem outro nome possível a não ser preto piranha. Ainda mais, nada mais. Enfim, segundo os textos divulgados, a trama mostra Bolsonaro enfrentando jornalistas hostis, sobrevivendo a conspirações, escapando de tentativas de assassinato e combatendo um vilão fictício chamado Paulo Pontes, conhecido como Cicatriz, que seria um traficante poderoso que busca vingança desde os anos 80. Criar esse personagem que persegue o Bolsonaro por algo que o Bolsonaro fez desde os anos 80, e esse traficante quer perseguir o Bolsonaro. Por que isso? Aparentemente, a vida política brasileira precisava também desse super vilão de gibi, esse vilão da Marvel. E o roteiro realmente não economiza. Então, você tem, por exemplo, jornalista investigativo descobrindo conspiração secreta, tem traidor infiltrado na campanha, tem reuniões obscuras em salas mal iluminadas, tem um personagem careca e misterioso, claramente inspirado em vocês sabem quem, e tem até cenas na Amazônia envolvendo cartéis, indígenas e xamãs. Tem de tudo. Tem a facada de 2018, obviamente, que é a cena que mais circulou. Essa começou já a circular há muitos meses, né? Foi gravado em Juiz de Fora, efetivamente, eu acho. Começou a circular há muitos meses. O que chama a atenção é a qualidade absurda da interpretação de Jim Caviezel, realmente, só não ficou mais fingido do que a realidade, mas enfim. E tem, né, um grande momento dramático da narrativa, a facada. No filme, o Adélio Bispo vira Aurélio Barba, né, vira essa pessoa, e o atentado faz parte de uma gigantesca conspiração política e criminosa, obviamente, né, um militante de esquerda, extremista, é isso que ele é. No filme, essa é a narrativa. Tudo isso é embalado num clima de thriller internacional. Tem a trilha sonora, quando você vê o trailer, é fascinante, assim, é realmente os grandes filmes de ação dos Estados Unidos, Hollywood. Mas talvez o momento mais impressionante seja o final, porque, segundo o roteiro divulgado, a última cena mostra uma reunião secreta de figuras poderosas, enquanto a posse presidencial de Bolsonaro passa na televisão. Entre os presentes estaria um homem magro, careca e de aparência séria e hipócrita, numa referência nada discreta ao nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, que conhecemos. A TV é desligada dramaticamente e surge um epílogo dizendo que Bolsonaro foi condenado a 43 anos de prisão depois de acusações de golpe e fraude eleitoral. Na realidade, ele foi condenado a 27, né? Eu gostaria muito que ele tivesse sido realmente condenado a 43, mas ele foi condenado a 27. E é óbvio que a internet reagiu como a internet reage, né? Transformou tudo em meme. Muita gente comparou o roteiro a uma fanfic política feita no Wattpad. Outros disseram que parece um filme da Sessão da Tarde, produzido por um algoritmo treinado apenas com discursos de campanha, filmes do Steven Seagal e vídeos motivacionais do YouTube. Mas, obviamente, aqui vamos falar sério, existe uma camada séria e importante, mesmo na sutileza. Para além da Damares de Dredd, infelizmente, talvez a maior injustiça desse filme, que é o fato de Michelle Bolsonaro não ser interpretada por André Surak, tem as partes sérias, né? O filme vai ser lançado num período eleitoral, se nada mudar até lá, em debates intensos sobre desinformação, radicalização política, uso do audiovisual como ferramenta ideológica. É uma produção que é feita em tom messiânico, conspiratório, fazendo crítica a jornalista, levanta, né, críticas de jornalistas, tem gente criticando jornalistas, pesquisadores e parte da indústria cultural brasileira. A gente poderia ficar, obviamente, horas aqui falando sobre os valores, né, valores que nunca foram vistos no cinema nacional, e nem muitos filmes internacionais vencedores do Oscar não tiveram esse gasto. Você vê esse gasto em filmes como Titanic, gastou menos quando atualizadas as verbas, mas Sandro defende que gastaria mais hoje em dia, porque hoje em dia temos mais tecnologias, ok, mas é uma verba nível Titanic que esse filme gasta, né? Então, assim, o que ele entrega, o que ele pretende alcançar? E aí, só para finalizar... Você acha que ele pode afundar igual o Titanic?
Você acha que ele pode Por afundar mim, igual? na realidade, inclusive, tal qual o Titanic. Mas só para finalizar, a gente não vai entrar aqui nas discussões. Eu acho que para esse programa o mais interessante e o mais divertido são os detalhes de roteiro, mas ainda assim pode-se trazer essa discussão séria de que, como ele é baseado numa história real, em pessoas reais, essas sutilezas de mudança, tem um monte de coisa que é como a desinformação acontece. Aquele monte de coisa que é verdade e eles te botam uma mentira. É uma sutileza colocar no final que aquele personagem foi condenado a 43 anos de prisão. Mas aquele personagem existe na vida real e foi condenado a 27. Então, assim, quem está assistindo, que não sabe detalhe, vai ficar com 43 anos na cabeça. Vai ficar com a ideia de que ele teve grandes discussões com drug dealers nos anos 80. São várias sutilezas que o filme entrega na ficção misturada com a realidade. Enfim, pode ir. Falei muito, deixei pouco tempo. Amiga, a gente escolheu falar do roteiro e não falar dos desenvolvimentos financeiros sobre esse filme, porque, né, isso daí já tá exaustão. E esse é o lado que a gente gosta mesmo, o lado do kikiki, da fofoca e cômico. Eu perguntei pro chat GPT quem seriam pessoas que ele sugeriria para fazer os atores para fazer as pessoas do filme, né? Ele sugeriu Carlos Vereza pela semelhança para fazer Bolsonaro, ou Dan Stubart, ou Otávio Miller, ou Wagner Moura, ou José Gabriel. Mas assim, nenhum deles se parece, né? Fascinante. Nenhum. Aí falou que para interpretar Michele Bolsonaro, Grazi Massafera, Paola Oliveira, Carolina Dickmann. Achei muito generoso. Mas aí, pelo menos, ele seguiu uma linha de raciocínio, achei. Para Flávio Bolsonaro, Murilo Benício e Marcelo Novaes, para Eduardo Bolsonaro, Cauã Raymond e Rômulo Estrela. Ele só erra. Quando estavam escolhendo atores, eu falei que, quando saiu a ideia de que ia ter esse filme, eu falei pro Sandro que ele poderia interpretar Flávio Bolsonaro. Ele nunca se sentiu tão ofendido na vida. Mas eu realmente achei que fazia o perfil. Aí, Você ficou muito chocado, nem comentou. Desculpa, Sandro, mas é que eu tava fazendo trabalho de agente. Aí, no Gemini, ele acha que o Bolsonaro deveria ser ou Alexandre Nero ou Marcelo Serrado. A Michele Bolsonaro, a Flávia Alessandra ou a Paola Oliveira. Flávio Bolsonaro, Emílio Dantas. Carlos Bolsonaro, Chay Suede foi muito generoso aqui. Meu Deus, muito. Carlos Bolsonaro, Chay Suede, doeu até no meu coração. Eduardo Bolsonaro, Matheus Solano. Bem, eu vou fazer a minha lista, tá? Eu acho que a Michele Bolsonaro tem que ser a Andressa Urach. Não, porra. Saí no adulto. Eu acho que a Damares tem que ser a Cássia Kiss. Entendeu? Não tem outra pessoa. Eu acho que ela ia mais se sentir honrada. Ela ia se sentir honrada. Eu acho que o Alexandre de Moraes tem que ser o Amin Kader. Entendeu? Inclusive, ele deu uma declaração. Ele deu uma declaração dizendo que não seria ele. Eu queria que né? Para tirar qualquer dúvida. Exatamente. Agora, quem você acha que poderia ser o Jair Bolsonaro? Assim, eu acho que tinha que ser um ator bem ruim, né? Tipo assim, pegar alguém na Record e falar assim, vai ser você. Alguém na Record com língua presa, assim, baixo escalão. Eu acho que é o espaço para... Você não acha que é o espaço para revelação de novas estrelas? Exato, né? Ator revelação, pode ser. Ator revelação. Né? Pegar alguém bem ruim do Wolf Maia, da Cal, e colocar para ser Bolsonaro, porque Bolsonaro não atua bem nem na vida. Então você botar um ator bom, eu acho que é desrespeito à personagem. Não, a interpretação de Jim Caviezel da facada ficou mais realista do que a facada de verdade. E ficou ruim, mesmo assim ficou ruim. E mesmo assim não estava bom. Então, assim, daí tu tira. Enfim, gente. Eu acho que a gente podia achar uma vaga para Rafa Kalimann, nem que seja uma pontinha, porque ela é ruim em tudo que ela faz. Você não acha que ela poderia ser Michele, não? Assim, é porque Michele já é a Andressa, mas digamos que a Andressa esteja focada em outros trabalhos. Eu acho que a Michele ou seria a Andressa Urach ou a Mayra Card. A Mayra Card. Eu acho que o Thiago Negro podia ser o Eduardo Bolsonaro. Total! Eles têm uma energia parecida também. Eles têm uma energia extrema-direita, branca, da extrema-direita Barra da Tijuca. Eles têm. Acho que eles seriam as pessoas ideais. Eu acho que o maquiador da Michele Bolsonaro poderia ser o Carlinhos Maia. Entendeu? Acho que... Eles são iguais também. Iguais. Eles são iguais. Eu acho que eles poderiam entregar absolutamente tudo.
Acho que a Damares, se a gente também quiser tirar a Cássia Kiss, a gente quiser botar uma veia cômica, a gente pode botar alguém das drag box. Que a gente bota uma drag pra fazer a Damares, eu acho que também Você já ia tá entregar. fazendo a versão Cacete versão Planeta trash. do filme. A versão trash. Mas é porque esse filme não tem como ser bom. Eu mandei o roteiro pra Cora Rona aí por WhatsApp. Eu escrevi pra Cora ontem à noite e mandei o e-mail, o roteiro. Aí a Cora comentou pra mim assim, eu vi uma coisa medonha. Aí eu falei, o pior, medonha e superfaturada. Aí ela falou assim, uma coisa brilhante. Qualquer filme sobre o Bolsonaro que custe mais do que um picolé é superfaturado. Exato. E eu achei brilhante. Eu acho que a gente pode ter também o Otávio Miller como Frei Gilson, que é importante. Você acha? Matheus Solano como Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo pode ser o Matheus Solano careca. Ele pode botar um implante na cabeça dele. Entendi. Ele ficar careca. A gente pode ter... Aí eu acho que pode entrar alguém mais com cara com pinta de galã, mais de meia idade, para fazer. Pode ser até o Alexandre Nero se pintar o cabelo para fazer o Valadão, né? Entendi. Mas acho que você está ampliando os personagens, eles aí já não existem. Amiga, mas eu acho que é múltiplo. E eu adoraria que. Você já criou uma série, né? Um spin-off e tal. E eu acho que a Guy Stern vai fazer as joias. Do Caso das Joias, que a gente está esquecendo do Caso das Joias, que está aí rodando ainda, que uma hora vai ter que ser julgado. Eu acho que agora, a gente tem que ter o spin-off. Você acha que o Chai Suede poderia fazer o Mauro Cid? A gente tem o Rodrigo, como é que é o nome dele? É ele. Esqueci. Que Rodrigo? O Olha Faca. Tem que ser ele, o Olha Faca. O Olha Faca, verdade. Ator, é Rodrigo alguma coisa o nome dele, esqueci. Ele seria ótimo para fazer. É isso. Eu fiquei só na dúvida de quem seria o Flávio Dino. De quem seria o Flávio Dino. Vou ficar aqui pensando em quem seria o Flávio Dino. Não tenho essa dúvida na cabeça. Né? Bem, reportagem da BBC que chegou até a gente, traduzida pelo G1, que parece uma novela, mas aconteceu na vida real. Foi no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. 2 colegas de trabalho descobriram que eram irmãs biológicas, depois de perceberem uma coincidência muito específica. As duas tinham tatuado o mesmo símbolo da bandeira da República Dominicana. As protagonistas dessa história são Cassandra Madison e Julia Tinnett. Amigo, você tá fazendo Michel Temer, a tua voz, você Era viu? Minha voz. Eu vou ler de novo, Michel pode ser? Temer. Não, segue daí, eu achei que foi bonito. Michel Temer não voltou, você não precisa voltar, amigo. Segue Nossa, daí, foi a gente minha voz. entendeu. Tá bom. É o vampiro dentro de você querendo aparecer. Pode isso. seguir de onde for, não precisa. Vai lá. Edward Cullen vai interpretar o Michel Temer com uma peruca grisalha no filme do Bolsonaro. Bem, elas, a Cassandra e a Júlia, elas se conheceram no trabalho juntas se conheceram trabalhando juntas em um bar e rapidamente perceberam várias semelhanças. Além da aparência e da conexão imediata entre as duas, tinha um detalhe impossível de ignorar. Ambas tinham tatuagens relacionadas às suas origens dominicanas. Cassandra tinha a bandeira tatuada no braço, Júlia nas costas. Até aí parecia só coincidência e talvez aquele típico papo de colega de trabalho. Nossa, a gente é praticamente irmã. Só que dessa vez era literalmente verdade. As duas haviam nascido na República Dominicana e sido adotadas ainda crianças por famílias nos Estados Unidos. Cresceram em cidades próximas no estado de Connecticut sem jamais imaginar que tinham qualquer parentesco. Quando começaram a conversar sobre as suas histórias de vida, perceberam que compartilhavam muitas experiências parecidas, inclusive o fato de serem adotadas. Mesmo assim, os documentos de adoção não batiam. As certidões mostravam nomes diferentes para as mães biológicas e cidades de nascimento distintas. Então, inicialmente, a hipótese de serem irmãs parecia improvável. O tempo passou, as duas seguiram suas vidas, mas mantiveram contato. Anos depois, Cassandra decidiu fazer um teste genético para tentar encontrar sua família biológica. A busca levou até parentes e até o pai biológico na República Dominicana. Ela descobriu que a mãe biológica havia morrido em 2015 e ouviu relatos sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pela família na época da adoção. E aí a história ganha um novo plot twist digno de novela das 9. Uma mulher chamada Molly procurou Cassandra, dizendo suspeitar que ela e Júlia eram sim irmãs. O motivo?
Molly tinha sido amiga de infância da Júlia e lembrou que as famílias adotivas das duas tinham viajado juntas para a República Dominicana na época das adoções. Além disso, ela percebeu que alguns documentos tinham informações parecidas. Primeiro, fizeram testes que indicaram apenas um parentesco distante, como primas, mas Molly insistiu que havia algo errado. Segundo ela, uma foto da mãe biológica de Cassandra era muito parecida com Júlia. Novo teste de DNA. Novo suspense, e dessa vez veio a confirmação. Elas eram realmente irmãs biológicas. As duas viajaram juntas para a República Dominicana para conhecer o restante da família. Segundo a reportagem, foram recebidas no aeroporto pelo pai biológico e outros parentes. E fica a lição. Às vezes você vai trabalhar achando que vai só enfrentar planilha, reunião e café ruim da firma, e acaba, no final das contas, descobrindo uma irmã perdida. Essa história é muito fofa, né? Né, babado, né? Mas assim, imagina você indo lá só para preencher uma planilha e encontra uma irmã. Será que você queria? Será que você não queria? São muitas perguntas. E eu fiquei pensando na importância de Molly nessa história. Porque assim, elas, nada a ver, gente, nada a ver. Aí depois Molly falou, não, tem a ver sim, faz o teste. O teste deu que eram só parentes distantes. Molly, não, tem alguma coisa errada aí sim. Vai no Sérgio Franco. Vai no Sérgio Franco, que é bom, laboratório. Vai nesse brega aí. Faz de novo no laboratório bom. Vai no Einstein, entendeu? Aí vai no Einstein. Faz no SUS, que é melhor do que esses particulares. Aí. E você vê, né? Molly, qual será a profissão de Molly? Para ter se empenhado tanto numa vida que não é a dela. Fofoqueira. É óbvio, não é geneticista, ela é fofoqueira. Eu amei, porque Molly se empenhou muito, se dedicou muito tempo de sua vida. Se Molly tava assim, para resolver isso. Se Molly tava assim, imagina duro, né, menina? Não continua, não. Se Molly tava assim, imagina duro. Agora, só te fazer uma pergunta aqui. Nesse caso de descobrir uma irmã e tudo mais. Você acha que a gente devia fazer uma campanha para fazer um teste de DNA da André Surak com a Michelle Bolsonaro? Porque para mim elas são as irmãs. É igual o sósia do... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Do ator. Meu Deus, eu tô esquecendo o nome de todo mundo. Amiga, tem ginkgo biloba aí na Itália? Ômega 3? Uma iogurteira top term? Para ajudar na memória? Gente, que raiva. O que vai fazer o Chorão no cinema? O Chorão vai pro cinema? Vai ter um filme José sobre Loreto. o Chorão? Diz que vai... Mas tá rolando umas histórias de que deu alguma merda de bastidor, porque ninguém nunca mais falou disso. Mas tecnicamente o filme tá gravado. O José Loreto. Não é ele que é diabético? Ele é diabético. Mas você viu o negócio? Surgiu o irmão, um sósia dele, que morou em Itaboraí e ele é de Niterói. Falei, gente, isso aí é o pai muito certo. Isso aí é o pai muito certo. Investiga isso. Não precisa nem fazer DNA, eles são iguais. Só um tem metade da altura do outro, mas eles são iguais. Eu acho que no caso de André Surak e Michelle é a mesma coisa. Elas são nitidamente parentes. Se investiga, não precisa nem fazer DNA. Amiga, eu acho que se procurar muito, vai achar um parentesco também da Fernanda Lima com o Rodrigo Hilbert, porque eles são parecidos. Você acha? Eu acho que são primos distantes. Mas você não acha só que é uma coisa de casal que já está há tanto tempo junto? Ou você acha que eles só são brancos? Pode ser também, são brancos e gaúchos. Eu acho que isso pode dizer muita coisa. Pode ser. Eu acho que você trouxe um ponto aí. Vamos pro áudio. As pessoas têm uma tendência a confundir a gratidão pelo passado com subserviência pro resto da vida. Mas tal pessoa estava comigo em 1978, quando eu mais precisava. E em 2026 tá botando no teu rabo com pressão. Pra você se fuder. E aí, você vai largar ou ser grato? Pensa aí! Pensa aí! Um passageiro esqueceu um casaco com mais de 30 mil euros em dinheiro no bolso de um aeroporto internacional em Dubai, no fim do ano passado. Mas nunca apareceu para recuperar o pertence. O valor equivalente a aproximadamente 180 mil reais estava em uma combinação de notas e moedas. O caso veio à tona depois que o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos divulgou, no âmbito da sua política de dados abertos, uma grande base com todos os itens perdidos e encontrados entregues à polícia em 2025. Segundo o registro, o casaco foi entregue ao posto policial no aeroporto por um agente de segurança na véspera do Ano Novo de 2025. Meses depois, ninguém procurou as autoridades para reivindicar o item.
A polícia de Dubai encerrou o caso. Ao longo de 2025, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos registraram 22.467 itens perdidos e pouco mais de 36 mil objetos encontrados entregues a delegacias no país, de acordo com o Ministério do Interior. A maior parte dos itens perdidos e achados foi registrada no Aeroporto Internacional de Dubai, até que, recentemente, era o mais movimentado no mundo em voos internacionais, com mais de 95 milhões de viajantes. Dezembro foi o mês de maior movimento no terminal, em 2025, com 8,7 milhões de passageiros passando pelo aeroporto. No final do ano passado, o governante de Dubai, o Sheikh Mohammed Al Maktoum, aprovou uma nova legislação que prevê multas pesadas para quem não entrega à polícia objetos encontrados. Quem ficar ilegalmente com um item achado pode ser multado em até 200 mil dirhams, cerca de 280 mil reais. Se não registrar a descoberta online em até 24 horas e não entregar o objeto a uma delegacia em até 48 horas. A lei, porém, permite que quem encontrou o objeto peça para ficar com ele caso o dono não apareça para reivindicá-lo em até 1 ano. Isso quer dizer que se você encontrar um plug anal, você vai demorar 1 ano para poder provar ele? Exatamente. Quer dizer, Você tem que entregar para a polícia, eles devem deixar registrado. Quem encontrou foi o Eric. Aí vai daqui a 1 ano fala, Eric, pode buscar seu plug. Ou você fala, oi, gente, deu 1 ano, vim buscar meu plug. Entendeu? Mas esse negócio desse dinheiro, com certeza, porque assim, Dubai é uma rota muito importante para ligar Ocidente e Oriente, assim, né? Tudo mundo faz escala em Dubai. E aí eu acho que muita coisa, além de ser um grande paraíso financeiro, eu acho que é isso. Se a pessoa nunca foi buscar, estava levando isso em moedas, dinheiros físicos, isso aí com certeza a pessoa está ouvindo essa notícia, que ela escuta pastoral e fala, Flávio Bolsonaro, tudo bem? Ele queria que... Não pode buscar, entendeu? Porque aí vai falar como? Como que vai provar que é dele? Por que é dele? Por que ele tá levando? Entendeu? Ficou ruim para ele. Eu achei esse caso muito doido, porque assim, a pessoa ou ela era muito rica ou ela é muito fugitiva da polícia. Porque ou ela ou não fez falta, ou ela falou assim, se eu voltar para buscar, eu vou ser preso. É pior. Se eu voltar para buscar, é pior. Entendeu? Tem que tomar esse cuidado, mas é inusitado, né? Essa informação veio desse relatório que eles fizeram da quantidade de coisas que foram encontradas no aeroporto, que é muito movimentado, devem encontrar com certeza coisas absurdamente constrangedoras, mas essa jaqueta com esse valor de dinheiro em euros foi o que mais chamou a atenção. Mas eu gostaria de ter acesso ao relatório detalhado. Eu gostaria de ter acesso a esse dinheiro mesmo, coisa. No caso. Que é o que eu estou precisando, mais do que o relatório. Então, não, assim, estou partindo do pressuposto que deixa esse dinheiro... Deixa o relatório para você, a minha parte fica em dinheiro, tá bom, amiga? Ai, queria. Nossa, o meu horóscopo tá falando que a gente entrou num plano astral. Olha que interessante, a gente está gravando isso numa quarta-feira, né, dia 20. O horóscopo do Sandro diz que ele hoje vai comemorar vitórias de algum parente. O meu horóscopo diz que eu posso ter muitas vitórias financeiras. Então, certamente, o parente que o Sandro vai comemorar a vitória sou eu. Amiga, cônjuge não é parente, sinto muito. Minha mãe sempre falava, mulher não é parente. Não? Então, não é para você. Entendi. A não ser que você e Sandro descubram que são primos distantes. Sei lá, uma parte da família de governador Valadares, um tronco de governador Valadares da família chegou junto. Que pode não ser de um parente, pode ser dele mesmo. Uma vitória minha, financeira, inclusive, pode ser considerada uma vitória dele, pessoal também, porque aí entra no horóscopo também. Aí cabe essa reflexão. Cabe esse momento aí, né? É possível. Essa reflexão do que vocês acham. Enfim, seguindo a pauta, essa pauta que eu achei muito importante para a gente trazer aqui, para entender, assim, eu acho que ela é a cara da pastoral, a gente já falou disso, desse souvenir aqui algumas vezes, eu acho que é importante a gente desmistificar esse grande acontecimento, também é algo que chegou até mim por meio de alguns amigos, eu já tinha visto, mas chegou por meio de amigos, o que mostra a importância da pauta e como ela é a cara do programa, porque uma das figuras mais famosas das bancas de souvenir de Roma acabou de revelar um segredo que provavelmente abalou o mundo. Um homem conhecido mundialmente como um dos padres... Ai, fiquei nervosa de novo. Gente, vocês têm que entender, deixa eu explicar para vocês por que meu microfone cai toda hora. Eu tô envolta em 3 fios diferentes. E aí eu tenho que mexer minha perna, e aí eu enrosco no fio do microfone, e aí caos. Mas enfim, esse homem conhecido mundialmente como Padre Sexy, do famoso calendário romano, urgente,
nunca foi padre. Tem vários padres no calendário romano, né? Nesse dos padres bonitos. Mas tem um especial que sempre aparece a cara dele quando se fala, né? Ele é mais novinho e tal. Sempre aparece a cara dele. Na sala de doutorandos, eu só fui umas 2 vezes, que eu não gostei muito das pessoas. É bom que eu possa falar isso aqui, que elas não vão entender que eu tô falando português, não vão ouvir o podcast. Na sala de doutorandos aqui da faculdade, tinha esse calendário lá. E aí eu vou, o calendário dos padres e tal. Mas, enfim, não é padre. Décadas de turismo religioso foram construídas em cima de um grande cosplay católico. O personagem em questão é Giovanni Galizia, pode colocar aí, Giovanni Galizia. Hoje ele tá com 39 anos, vocês vão ver a cara de quem é e vão reconhecer que é a cara mais famosa do calendário. Durante mais de 20 anos, o rosto dele estampou capas do tradicional... Eu nem sabia que esse calendário já tinha 20 anos, tá? Eu achava que era super mais recente. Durante mais Eu achava que todo ano tinha, não tem todo ano, não? Não, é o mesmo calendário, todo ano. Muda, faz o calendário novo, mas as fotos são as mesmas. Não faz com padres novos. Eles fazem um rebrand? Quer dizer, a pessoa tá olhando hoje para um padre que o shape já não tá mais há 20 anos? Isso, então. Que nem é padre, né? Como a gente descobriu com Giovanni. Durante mais de 20 anos, o rosto dele estampou capas de tradicional calendário vendido em quiosques e lojas de lembranças da capital italiana. Sim, aquele calendário que reúne fotos de padres bonitos, sorridentes e estrategicamente fotogênicos. Só que agora Giovanni resolveu abrir o jogo em entrevista ao jornal italiano La Repubblica e ele jamais pertenceu à igreja. Never! Segundo ele, tudo começou em 2004, quando ele tinha só 17 anos. E aí um fotógrafo chamado Piero Pazzi queria retratar cidades italianas por meio de... Ele tinha só 17 anos. E aí um fotógrafo chamado Piero Pazzi queria retratar cidades italianas por meio de personagens típicos. Então, Veneza ia ser com gondoleiros, Roma ia ter padres. E aí, ele foi atrás de gondoleiros de verdade, padres de verdade? Não. Em algum momento, o fotógrafo perguntou se o Giovanni toparia posar usando uma roupa de padre. E Giovanni falou, claro, estou fazendo nada hoje, saí mais cedo da aula, da escola, não tem problema nenhum. E aceitou pela brincadeira. Só que a brincadeira saiu um pouco do controle, aparentemente, né? Essa foto foi tirada em Palermo, na Sicília, e acabou virando um fenômeno absoluto entre os turistas. O tal calendário romano passou a ser vendido em praticamente toda a banca de Roma por cerca de 10 euros. E o rosto jovem e sorridente de Giovanni virou uma espécie de galã oficial informal do Vaticano. Mesmo sem Vaticano e sem padre, que no caso não tem nenhuma relação mesmo. O mais engraçado é que ele próprio parece não entender o apelo da imagem. Nessa entrevista para o jornal, o Giovanni disse que nunca viu nada de sexy na foto. Ele fala, gente, é um rosto limpo, é eu, meu rosto sem nada e um retrato bonito. O cara soube aproveitar aí a luz, entendeu? Foi isso. Ele é bonito mesmo, eu não vi a cara dele. É um garoto. Bota aí... Giovanni, se você botar Giovanni padre, já deve aparecer alguma coisa, mas é Giovanni Galizia. E aí, você vai reconhecer que a cara dele já apareceu várias vezes. Nossa, sim. Realmente, ele é bonito, mas assim... Ele falou, gente, eu sou apenas mais um na multidão, né? O que mostra que talvez a barra estética do turismo religioso europeu seja um pouco diferente da nossa. Hoje, Giovanni trabalha treinando equipes de comissários de bordo para uma companhia aérea espanhola, leva a situação com bom humor. Ele contou que vários amigos, quando vão para Roma, passam por Roma, veem um calendário, tiram foto, manda para ele, é algo que persegue ele, mas ele não liga muito. E ele revelou um outro detalhe muito importante. Ele nunca ganhou €1 sequer pela imagem. Jamais até bom. Isso que nem é triste, royalty, né? Nem comissão, nem um cupom de desconto na lojinha do Vaticano, nada. E tem mais. Giovanni ainda sugeriu que outros padres do calendário, jogou no ar, falta fazer investigação, que outros padres do calendário talvez também não sejam padres de verdade. Então, existe a possibilidade de que boa parte desse universo dos sacerdotes galãs seja composta apenas por homens aleatórios, com boa iluminação e cara de seminarista indie. Você vê, né? Porque assim, se a gente não pensa bem, nem padre Fábio de Mello, não é muito padre, nem é muito mais bonito. Então, assim, nem ele que preenchia esse requisito preenche mais. Não, porque o Brasil, ele carece de padres bonitos famosos. Porque, assim, o Instagram já me entregou uns bem bonitos, mas eles não têm os mesmos holofotes que o padre Patrick e que o padre Fábio de Mello. Entendeu? Até porque o padre Fábio de Mello, ele tá virando a versão masculina da Gretchen, né? Com a cara cheia de plástico. Ele tá ficando meio Lion do Thundercats, né? Tá uma coisa meio assim. Perdemos um rumo, Agora,
Você acha que o Brasil deveria fazer o seu calendário de Padre Bonitos ou você acha que não tem mercado? Cara, depende, né? Porque assim, por exemplo, eu acho que as pessoas elas veem muita beleza até no simples no Brasil. A minha avó, por exemplo, ela tem uma imagem de Jesus Cristo em sua cabeceira que ela fala: "Você já viu a foto de Jesus Cristo bonitão na minha cabeceira?" E a gente sacaneia ela horrores, né? Porque é só ela e Jesus Cristo bonitão no quarto. O que que acontece de madrugada? A gente já perguntou pra ela o que acontece. É, Mas né? ela diz: Pois "Não, é. não, não, ele é só meu amigo." Que é uma desculpa que a gente já ouviu muito também na vida, né? Esse não, 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 ele é só meu amigo. A relação da minha avó com Jesus Cristo, por exemplo, atualmente é essa. Então eu acho que Amiga, depende, nada é né? Porque a mais gente vai vendo pornô, né? beleza no simples. Nada é mais pornô na igreja do que a imagem do êxtase de Santa Teresa, do É um Bernini. êxtase, né, amiga? É um Você êxtase. já viu a Aí o nome escultura já do diz. Bernini, do êxtase de Santa Deixa eu Teresa? ver. Êxtase Dá uma olhada só. Santa Bernini, É êxtase Santa bastante Teresa. sexual, bastante. Bastante, deixa eu ver. É Eu verdade, acho. não tá Acho que abrindo entre. grande. Nossa, nossa, é verdade. E é um É anjo que tá muito. dando êxtase pra ela? Que Um tá anjo que tá levando penetrando, ela ao atravessando êxtase? ela com sua faixa de luz. Até a própria É, bem faixa de luz descrição, mesmo, bem faixa de luz. Gente, que interessante. não é? Êxtase de Santa Teresa. Ah, tem um close no rosto dela, é realmente um êxtase. Não, gente, pesquisem. O êxtase de Santa Teresa é E babado. ela tá com a cara de êxtase e o anjo com uma cara doce angelical dando um sorrisinho. Do tipo, eu consegui. Tipo, cheguei no ponto G Gente, da fé. é. Aí ele, o sorrisinho de eu sou foda. Gente, que É isso. interessante. E aí também traz muitas especulações sobre como foi o encontro do anjo Gabriel com Maria, né? Porque Eita, de também assim, repente ela saiu grávida, né? Fica aí a não, porque pergunta. assim, ele era quem? Ele era a pessoa da clínica que fazia inseminação artificial? Ou ele era o doador? Entendeu? A gente não sabe. Ele era só quem levou, É, o fato é né? que ela saiu grávida do encontro, né? Pois é. Enfim, eu acho, na verdade, que é ótimo, um ótimo preâmbulo para a gente ir para a parte mais importante deste programa. Ai, por favor, vamos, Adorou. chegou. Vamos. Pra ser feliz, a gente tem que levar a vida, sabe como? Igual cavalo em desfile. Cagando, andando, recebendo só os aplausos. Não é? As melhores coisas da vida, como diz a música, são de graça. Banho de cachoeira, um arrozinho com ovo em boa companhia é um banquete. Uma comida luxuosa e gourmet ao lado de um canalha da congestão. Liacuni lajano macum. Inarnu Benaná. Gente, eu acho que se a gente sair e for para algum país que fala árabe, a gente vai preso. Pelo Amiga. conteúdo e pela ausência de capacidade. Para quem não sabe, chegou aqui agora, essa é a bênção perineal, em que nós falamos do períneo esteja convosco, ele está no meio de nós. Este ano nós resolvemos ser globalizados e começamos por línguas simples, como italiano, francês, espanhol, e agora a gente Grego. está perdendo rumo e hoje foi em árabe. Isso aqui foi árabe. Assim, sabe, mais ou menos, a ideia era que fosse, mas é isso. Tão original quanto uma esfirra do Habib's, né, amiga? Tão árabe quanto uma esfirra do Habib's. É isso. Faltou Ai, fazer um gente, que humilhação. também, pra ser bem bom. Que humilhação. A Enfim, qualidade. chegamos naquele momento querido em que a gente lê as notícias da área de onde o sol não bate, como o Eric gosta bastante de dizer e diz corretamente. Eu acho muito importante que nós falemos sobre ela. Pode começar, por favor. Um casal foi detido no sábado, dia 9 de maio, no Aeroporto Internacional de Rosário, após desembarcar de um voo da Copa Airlines vindo do Panamá. A prisão ocorreu após denúncias de passageiros e tripulantes que afirmaram que o casal estava praticando sexo na primeira classe, sendo posteriormente indiciado por exibicionismo. O caso, inicialmente tratado pelo Sistema Judiciário Provincial, será analisado nesta segunda-feira, já foi analisado na segunda-feira, para definir se pertence à jurisdição federal, dado o caráter internacional do voo. Os envolvidos foram notificados da ordem judicial ao chegar em Rosário, sendo levados para uma delegacia de polícia. Após o desembarque, a Polícia de Segurança Aeroportuária realizou a operação com os oficiais, procedendo à coleta de provas e depoimentos dos passageiros.
além das implicações legais. A Copa Airlines pode impor sanções administrativas ao casal, incluindo a proibição de futuras viagens com a companhia. E eu fiquei pensando que às vezes você só quer chegar em paz para ver seu ente querido, você presencia uma cena de sexo, você ainda vai ter que depor quando chegar nesse país. Entendeu? Aí ainda tem Sabe? uma obrigação, sabe? Ah, eu tô fazendo um turismo, era um passeio, agora eu vou ter que depor por causa de um casal. E era um casal na flor da idade, né? Aqui não tem a idade deles, mas eles tinham mais de 50 anos, os dois. Quase 60, eu acho. Mas tinha uma coisa de 50 e 60 Será que a anos. pressurização ajudou a pipa do vovô a subir? Porque já estava no alto, né? Por causa do voo. Foi na turbulência, né? Pode ser também. A turbulência pode ajudar, né? Será que é bom para uma pessoa que usa um plug anal, aquele com vibrador, na turbulência? Porque deve intensificar, né? Entendi. Deve ver Jesus, né, amiga? Não sei. Mas nada muito diferente de andar de ônibus também no subúrbio, né? Que tem muito buraco. Esse com certeza entrega muito. Meu pai fala que quando aqueles ônibus velhos, né, antigos de 2 portas, assim, meu pai chamava de sacode maminha, porque você vai no ônibus, o ônibus balança tanto que vai sacudindo os peitos. Eu acho maravilhoso chamar de sacode maminha. É um bom nome. Nome. Estarei utilizando. Próxima, qual é? Um vídeo de 14 minutos que viralizou nas redes sociais. Já adianto que não chegou até mim, não tem informação sobre esse vídeo. Essa é uma reportagem do portal O Alto Acre. E esse vídeo viralizou. Se chegou até você, por favor, comente aqui e fale. Menina, eu vi. Mostra um vigilante da Unidade Básica de Saúde Eutália de Paula, em Rodrigues Alves, no Acre, mantendo relações sexuais com uma mulher dentro da unidade. As imagens mostram o uso de itens do local, como maca, ar-condicionado, preservativos e papel higiênico. Na gravação, o homem aparece filmando o ato com o celular, enquanto a mulher demonstra saber que estava sendo registrada. É sempre importante o consentimento. Após a relação, o vigilante convida a parceira para voltar ao posto em outras noites, chegando a revelar a sua escala de trabalho. Organização é tudo, gente. Organização é tudo. Em nota, a Prefeitura de Rodrigues Alves informou que o servidor foi afastado imediatamente após a repercussão do caso. A administração também afirmou que abriu processo administrativo para apurar os fatos. A gestão municipal declarou repudiar qualquer desvio de conduta e reforçou compromisso com ética e transparência, mas eu acho que ele foi bem, pelo menos na relação, bem ético e transparente. O caso ainda pode resultar em demissão por justa causa e eventual responsabilização criminal. Moradores da cidade também cobram investigação da Polícia Civil. Não ficou muito claro. A mulher é uma mulher, não trabalha lá, né? Porque pela reportagem todos os procedimentos administrativos são contra o rapaz que é um vigilante de lá. Então, a mulher pode ser, enfim, qualquer pessoa, inclusive a esposa dele. Ou ela é mulher de político, ou uma né, paciente, amiga? Enfim. Quê? Ela pode ser mulher de político, né? E aí também querem dar uma abafada. Porque sempre não sabemos um quem é a risco. mulher. É uma mulher. É o que temos na pauta. Mas o homem é o vigilante que estava ali tendo seu momento de descanso, né? Encontrando prazer no trabalho. Eu aposto que ele tudo bem que na profissão dele não dá muito para ser diferente, a favor do presencial. Porque só é a favor do presencial quem tem amante no trabalho. No caso dele, ele teria que ser, porque vigilante não dá para ser vigilante EAD, né? Mas agora até porteiro EAD já pode ser? É verdade, tem porteiro EAD. É verdade. Ai, gente, que humilhação. Agora, menina, ontem eu fui no shopping, sabe o que tem agora? A empregada dos Jetsons para recolher a bandeja na praça de alimentação. Mentira! Tem, aqui Em em Niterói? Chegou no Plaza. Que loucura, Mas então, né? eu tô procurando o vídeo, tá? Então quem tiver a fonte mas do não precisa vídeo... encontrar, não. Eu não faço questão alguma de encontrar esse vídeo. Porque eu tenho medo de você achar e eu ser obrigada a achar também, entendeu? É sempre um medo que eu tenho. Eu lembrei que teve um outro vídeo, um outro episódio, lá em Campo Grande, eu acho. Campina Grande, de um homem que foi pego fazendo sexo e consumindo álcool numa UBS, em Campina Grande. Tem um tempo, esse vídeo aparecia com um blur, assim. Você acha que é um lugar que tem servido de motivação erótica? Você acha que a UBS tem trazido algumas características o frame é bonito, tá? O frame é bonito. Achei romântico o frame do vídeo. Que lindo, romântico. Não é? Achei um frame bonito. E aparentemente ele tá no shape. Bem bonito, porque você vê que não é só sexo por sexo. Será que eles têm OnlyFans? E não é só sexo por sexo, nitidamente. Tem uma troca de olhares.
Às vezes era pra Agora, OnlyFans, se os dois sabiam que estavam gravando. Porque tem isso do fetiche de gravar em lugar público e de gravar em lugar que todo mundo é atendido, né? Usa uniforme. Pode eu ser acho também. que tem uma facilidade no sentido de preservativo, gel, tá? Citotec, Sim, e se eles for uma usaram emergência também, mas um Citotec, né? Um abortífero. Eu adoro falar abortífero. Pode ser também o caso de, às vezes, se quiser inserir objetos e ficar preso para tirar na UBS, Já vai tá ter mais ali, coisa. cara. Já Pô, tá é muito ali. mais Eu acho que prático. vai É entregar seguro. mais. É isso que chamam de sexo seguro? Eu acho que também tem a chance de fazer um chain sex, porque tem muitos remédios. Então, quer tomar um Zopidem para dar uma relaxada, quer tomar um Tadala. Eu acho que vai ter tudo ali. Acho que você tá servido. Eu acho que ali é o grande manancial, né, amiga? Eu acho que é o verdadeiro sexo seguro, sem dúvida. E se fizer sem camisinha, é realmente uma escolha, não é falta de acesso. Exato. E se quiser tomar uma PrEP também, Tem tudo, né? Exatamente. lê essa que é curtinha, eu leio a última. Tá. Uma ocorrência inusitada mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe durante a madrugada do dia 8 de maio em Poço Verde, Sergipe, né? Porque no caso do bombeiro era de Sergipe, então Poço Verde é onde? É em Sergipe. Um homem de 84 anos precisou de atendimento especializado após ficar com um anel preso no pênis, causando retenção urinária e inchaço na região. E ele deve ter demorado aí, será? Porque assim, um senhor de 84 anos com um negócio desse, deve ter demorado, foi quando realmente não tinha mais como. Deve ter demorado aí a buscar ajuda. O resgate durou cerca de 2 horas, foi realizado com sucesso. Eu fico me perguntando como que o Metrópolis sabe desse tipo de informação. Por que isso não deveria ser sigiloso, sabe? Porque O Corpo de esse Bombeiros não caso... podia guardar Não, porque pra esse ele. caso parece que foi uma afiliada vizinha. local que mandou pro Metrópolis. Então é alguém bem Não, Zé eu nem digo por Povinho. isso, eu digo, pô, por que que a afiliada local tem acesso? Porque se o moço ligou, a bombeiro foi... É vizinho que conta isso. Mas não é só vizinho, não, porque eu já trabalhei em redação e a gente faz ronda. A gente liga para bombeiro, polícia e tal, pergunta, e aí, o que rolou? Aí basta um bombeiro linguarudo para contar. Que aí é isso. Amiga, mas ocorrência às vezes... Mas você acha que se a gente morasse no Acre, eu sendo Sergipe. seu amigo, Sergipe, você fazendo a ronda das notícias, eu trabalhando no hospital, você acha que eu não ia te contar quem enfiou coisa no cu? Amiga, é óbvio que eu ia querer te dar uma pauta, eu ia falar, amiga, toma essa pauta pra você aqui, ó. Eu ia com certeza te entregar isso, eu ia contar tudo. Então não tem como também, sabe? As pessoas têm amizades. E as pessoas são fofoqueiras, porque é o mesmo jeito, igual as pessoas ficam contando coisa pro Léo Dias. É pelo prazer de ser a pessoa que deu a informação também. Entendeu? Eu acho que tem isso. Porque tem umas coisas que eu fiquei com pena. Assim, obviamente, Deus usou este senhor como conhecimento para a nação, né? Como recado para todos vocês, para ele virar pauta aqui, a gente dá mais uma vez esse serviço de educação sexual, de que existem objetos feitos para isso, e de que por mais que você tenha 84 anos e tenha crescido e vivido em outra época, vem esse informe para você de que há brinquedos específicos para isso que você pode utilizar sem se colocar em risco. Então, talvez esse bombeiro tenha levado isso à imprensa, não como uma maneira de ridicularizar essa vítima, mas como uma maneira de levar conhecimento à população. Pronto, acabei de isentar de responsabilidade este bombeiro. Obrigada, bombeiro, por ter feito isso. Agora, você vê, né, a gente gastando dinheiro público para mandar um bombeiro tirar um anel do pinto de um velho, né? A que ponto, né, amiga? Dinheiro público. Você vê como esse programa, ele é de educação sexual que poupa recursos do SUS, caso as pessoas escutem esse programa. Você acha que tem... Você sabe... SUS e públicos dos bombeiros que vão ser poupados. Esse programa, gente, sinceramente, deveria ser patrocinado pelo governo federal. A gente já falou aqui que o Sistema Único de Saúde do Reino Unido, eles fizeram um levantamento no portal da transparência deles de quanto eles gastam por ano para tirar coisa do cu dos outros. Sabia? É verdade. Eu acho que faltava aqui no nosso SUS. E aí a gente poderia fazer uma nova filial do SUS, né? Porque tem o SUS, a Fiocruz poderia ter o CUS, né? Para poder dizer tudo que as pessoas tiraram de dentro do CUS. Nossa, mas eu tive agora esse insight. Esse programa é política pública. Esse programa é política pública. Poupa recursos públicos. Gente, a gente tem poder com esse programa de poupar recursos públicos. Eu tô
É isso. Fascinada. A gente tá ensinando mais sobre poupar recursos públicos do que o Nicolas Ferreira. Veja só. Já, com certeza. Até aí eu já não tinha dúvidas. Agora eu só tive mais certezas. Mas fala, diga aí a próxima. Teve uma pauta que chegou aí pela internet e eu fui fazer o fast-checking. E tem coisas nessa vida que fica para trás, entenda como quiser. O fica para trás aí. É do coração de cada um. Ficaram mesmo. E aí eu fui fazer o fast-checking para ver se era recente. E ela era um pouquinho anterior, ela era de março, mas eu trouxe aqui porque a gente colhe dados, né? E às vezes uma notícia ela chega para nós. A gente é uma enciclopédia, amigo. Se essa pauta não entra aqui no programa, quando forem fazer a grande enciclopédia de dados perineais, isso vai ficar de fora. Entendeu? Então acho que a gente tem esse dever de pôr. E eu acho que a gente tem um compromisso anual com o períneo e não semanal. Então a gente não tem problema de trazer um períneo passado, desde que ele seja desse ano, para a gente compor esse nosso corpus, né, perineal de análise aqui. Um homem de 49 anos precisou passar por uma cirurgia em março, após ter um cabo de vassoura de ferro introduzido acidentalmente no seu ânus. Eu falei que ficou para trás, né? Era bem para trás mesmo. O caso ocorreu na rua São Cristóvão, no bairro Primavera, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Ouvintes de Arapiraca... Foi em Arapiroca, né? Foi em Arapiroca. Dessa vez não foi em Itaciririca da Serra. Eu acho que são cidades irmãs, né? Arapiroca e Itaciririca da Serra. São. Bem, a vítima foi socorrida, pelo Corpo de Bombeiros, sempre eles, os nossos militares que salvam períneos. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e encaminhada ao Hospital de Emergência do Agreste, onde passou por procedimento cirúrgico. A identidade do homem não foi divulgada e até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. De acordo com os bombeiros, parte do objeto precisou ser retirada ainda durante o atendimento de resgate. Para isso, os militares utilizaram uma serra do tipo sabre a fim de cortar o cabo de vassoura e possibilitar a remoção segura da vítima. E deve ter que serrar jogando água no cabo, né? Que é para não esquentar o ferro e queimar o cu. Não queimar o cu dele, exatamente, entendeu? Porque é de ferro. Gente, que loucura. A ocorrência mobilizou 2 viaturas e 6 militares, e mais gasto público aqui, né? O atendimento teve início por volta de 1h35 da madrugada e foi concluído às 3h05. Segundo os bombeiros, a retirada do objeto foi considerada um procedimento complexo. E aí, será que era assim que, na verdade, na Idade Média, as bruxas falavam que voavam sentadas na vassoura e tudo isso foi uma grande metáfora? Sabe o que eu tava pensando aqui? Porque eu vi essa pauta no Instagram, te encaminhei, mas eu não fiz o fact-checking como você. E no Instagram falava que o argumento que ele usou para esta vassoura ter acidentalmente parado em seu períneo era que ele estava coçando as costas. Ele foi coçar as costas com cabo de vassoura e escapou. Mas, eu não amiga, sei se isso estava na reportagem, mas no Instagram estava isso. Mas, amiga, caso tenha Quem sido... nunca foi coçar as costas com cabo de vassoura e errou? Mas aí a gente está olhando para o contexto das costas, uma coisa muito lato senso, né? Porque nas minhas costas, pro meu cu, tem a distância. Será que o cu dele é muito mais para cima que os outros? Tipo aquelas pessoas que têm um umbigo muito alto. Será que o cu dele ele tem que quase que deitar no vaso de tão para cima? Porque para você estar nas costas e acertar no cu, que já é dobrando o cabo da Boa Esperança, ali, né, no encontro dos oceanos, será que esse cu não tava mais para cima, ele não tem que cagar deitado? Porque, amiga, só isso explica. Entendeu? Onde estava esse cu? Ou às vezes a gente está sendo muito limitado com as multiplicidades de corpos existentes. E a gente está achando que todos os corpos são como os nossos, quando na verdade. Será que a gente está sendo. Será que a gente está sendo culpacitista? Culpacitista, com certeza. A gente está sendo culpacitista. Acho que a gente está sendo culpacitista. Porque amiga, que motivos eu tenho para não acreditar na história dele de que ele foi coçar as costas e foi o cabo de vassoura no cu? Que motivos eu tenho para desacreditar desse homem? Entendeu? É isso. Mas assim, o que a vassoura teve a dizer sobre isso? A grande vítima foi a vassoura, né? Porque teve que ser cortada, picotada. Ela foi mutilada. Né? Ela foi mutilada. Ela não está aqui mais para contar. Exatamente.
Agora Hippie também, vassoura. né? Hippie vassoura. Agora sim, a pessoa tem que estar realmente querendo muito, né? Se coçar intimamente. E também é aquilo, né, O amiga? michão Quer deu, coçar né? as Isso aí é costas. problema na roupa de cama. Eu É acho que difícil. eu acho que ele não quis falar, mas eu acho que era um problema mais sério. Eu acho que podia ser uma coceira mesmo, amiga, porque às vezes pode ser um oxiurus. E ele Entendeu? tava com um oxiurus no cu e ele ficou sem graça de falar que ele tava com verme. E ele falou que era coceira nas costas, ali no reguinho. Mas eu acho que pode ter sido um oxiurus, acho que pode ser um caso de saúde pública. Então o você Cox vê não é um pouco costas também, entendeu? Eu acho que pode ser isso. ali, né, no grande períneo, né, no períneo expandido no seio da região metropolitana, né, do Isso. períneo, né, o O que períneo que é grande o Cox ABC. se não uma grande costas mais abrangente? Sabe? Eu acho que pode Né, e a ser. gente não sabe, né, se esse homem tinha 1,45 de altura, tudo fica mais perto. Se a pessoa tem Ai, 1,90, também. tá esticado, a escala muda. Se ele for uma pessoa bem Você baixinha, tá um homem de vendo como você tá 1,50 vendo o mundo a partir da sua perspectiva? de Bom, quem eu tenho tem 1,80 m. 1,55 m e aparentemente o meu cu é bem longe. Se eu fosse coçar as costas, talvez eu não errasse. Mas não sei, né? O que que é? Às vezes pode ser... Eu posso ter mais facilidade, né? De atividades Mas é uma manuais, questão de acertar o geográfica coque. também, né? Aí é uma Eu questão não geográfica. sei. Você Eu acho que a acha gente tem que ter que empatia. Você acha que que esse caso pode ser também um fetiche por faxina? E aí que olhou para a vassoura e associou a vassoura a um objeto fálico? Porque tem uma galera que tem fetiche com faxina, né? Gente, fetiche mesmo, Entendi. gente que quer botar avental, servir os outros, fazer faxina. Ninguém nunca apareceu para mim quando eu tava solteiro com esse fetiche, amiga. Eu queria muito que a pessoa limpasse De a minha fazer uma casa. faxina. Nossa, é Eu ia verdade. querer, né? Eu queria que ia querer sim, ela tá querendo. Mas como é que eu ia chegar em casa e explicar pra minha mãe que ia ter um homem de avental limpando a casa de graça? Não ia ser fácil também, né? Só de Reflita aí. avental, com períneo de fora. Só de avental com o períneo de fora. E aí e também assim, que cheiro essa pessoa poderia deixar no cabo de vassoura, né? Será que a gente ia querer usar depois? Vamos para os avisos pastorais. Vamos para os avisos. É chegada a hora. Eu sempre entendo a minha deixa para a gente ir para os avisos. É a Eu hora acho que a que minha é cabeça. É a hora que a minha cabeça começa a dar uma de chat GPT, ela vai criando hipóteses. Não, o rumo se perde. Vamos para os avisos. Avisos pastorais. Nos avisos pastorais, nós temos as notícias que ficaram de fora, que não couberam, empurradas por um cabo de vassoura nesta pauta, né? Nós trazemos aqui coisas que a gente não teve tempo ou que a gente não quis mesmo conversar com você, porque a gente escolhe mesmo, a gente se pergunta, o que você quer? O que você não abre mão essa semana? Isso. Assim que a gente vai criando essa pauta. Mais assim uma vez, agradecer a vocês. Eu queria muito uma hipótese louca. Lá vem. Que era, eu queria muito. Ai, por favor, gente. Se todo mundo fizer um comentáriozinho, adorei, muito bom, vassoura. Se você ouviu esse episódio até aqui, comente vassoura. Vassoura. Eu quero que você comente vassoura para saber se você chegou até aqui. Porque eu queria muito 100 comentários no episódio número 100, sabe? Que isso? É uma meta muito ousada. Aí eu queria. Aí eu acho que você foi longe, amigo. Você vai Mas a gente tem mais de 100 ouvintes. Nada, né? A gente tem mais de 100 ouvintes por episódio. Era só cada um falar vassoura. Eles são tímidos. Gente, por favor, bote aí a vassoura de vocês pra fora no sentido comentarístico da coisa, eu por acho favor. que tem que perder a timidez também, porque isso é verdade. A gente tem mais de 100 pessoas ouvindo, por que a gente não tem 100 comentários? É verdade, isso. Estou achando vocês tímidos. Eu queria que todo mundo botasse a vassoura de fora aí, ou então, né, alguma outra coisa sem, por favor, sem maldade. Talvez com maldade, não sei, enfim. Violência sexual contra crianças e adolescentes. Nossa, pesei o clima. Violência sexual contra crianças Nossa, é pesado. De novo. Violência sexual contra crianças e adolescentes triplica em uma década e se aproxima de 60 mil casos. Dados do Ministério da Justiça mostram a média de 121 registros de vítimas de estupro de vulnerável por dia no Brasil desde 2015. Especialistas apontam redução da subnotificação e avanço de culturas misóginas entre fatores para esse número alto. Sabe que outro dia tem um recorte, acho que foi de Sem Censura, de uma moça falando que fizeram um estudo com sei lá quantos homens de uma carceragem que tinham cometido abusos contra menores de idade. E, menos de 10% tinha, de fato,
depois de todas as análises e tudo mais, um diagnóstico de pedofilia, que é o caso patológico da doença, de pessoas que sentem atração. Então, que era cultural. Que é cultural. Que a quantidade de casos todos é porque faz porque isso é brincadeira, faz porque... Uma coisa horrível. Uma coisa horrível. É horrível. Eles podiam se enfiar com cabo de vassoura, né? A si mesmo. Né? Não nos outros. A gente tem que normalizar o cabo de vassoura, porque se eles estão normalizando crianças, eu acho que a nossa missão é normalizar cabo de vassoura e eles se resolverem com cabo de vassoura. Enfim, viajei. No Festival de Cannes, Cate Blanchett critica o fim precoce de todo o movimento Me Too. A campanha contra o assédio se multiplicou entre as atrizes em 2017. A Cate Blanchett afirma que vê 10 mulheres a cada 75 homens nos sets. Ou seja, movimentamos, se nada é feito estruturalmente, só no gogó nada se resolve. Turismo em alta. Niterói, aqui onde eu estou, recebeu 1,5 milhão de visitantes em 2025. Segundo a prefeitura, viagens de lazer representam a maior parte do crescimento de 20%, e 1 em cada 4 turistas é estrangeiro. E eu acho que a cidade ainda investe pouco em turismo e tem muita condição de crescer, tem como ser muito legal e tem pontos bons, ainda tem coisa para melhorar, bastante coisa para melhorar. E você sabe que, claro que Niterói tem uma vizinha muito complicada, assim, que não só é uma cidade muito maior, competitiva, né? Muito atraente. Como realmente entrega em beleza, em conteúdo e em possibilidade turística. Porque aqui eu passei 3 horas do meu dia em Milão e eu voltei para casa pensando, Milão é hype total, assim. Eu falei isso já para algumas pessoas. Não faz sentido para mim você incluir no seu roteiro turístico Milão e não vir a Bérgamo, que entrega muito mais beleza, história, tudo. Milão você vai chegar, vai olhar para o Duomo, vai entrar naquela galeria Vittorio Emanuele com loja de luxo que você não pode nem passar da porta e fica um monte de gente só passando ali naquela meiuca para dizer que foi. E é isso, claro, se você mora em Milão, vive a vida de Milão, eu tô falando roteiro turístico, que a pessoa passa um dia em cada cidade para dizer fui pela Itália, não faz sentido para mim você ir para Milão e não pegar um trem de 40 minutos e vir para Bérgamo, que realmente vai entregar na Cidade Alta, porra, história de muros venezianos e castelos e coisas. Não faz sentido. E bege, aí Niterói... Né? E tudo bege, né, amiga? Cinza e bege. Não, essas coisas tudo muito bege. É bem clean girl, né? Eu peguei depressão. Agora eu tô num lugar aqui que os prédios já são mais coloridos, aqui já é mais moderna, aí já tirou minha depressão. Para morar é ruim. Mas assim... Obviamente não se compara ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, não é Milão. Com todo respeito a Milão, mas realmente, você quando mora no Rio de Janeiro, qualquer lugar do mundo você fala, legal, vi, entendeu? Nada é igual, gente, nada Amiga, é igual. Não tem Inês Brasil, entendeu? Sabe, não tem. Então, eu acho que falta isso. Enfim, essa aqui é muito boa também. Técnica de enfermagem é registrada como presidente da República há 24 anos, como... Né, no trabalho, ela é registrada como presidente da República há 24 anos e descobriu esse erro quando foi procurar um novo emprego. Aldenise Ferreira da Silva aparece na carteira de trabalho, quando você entra lá, como cargo vinculado à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Ela é presidente da República na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Ela falou, eu me sinto uma grande palhaça. E ela não é a única, tá? Teve mais gente na Prefeitura registrada. E ela não recebe como presidente da República, incrivelmente. Nunca recebeu. Não. Agora, a notícia que a gente não queria dar, mas tem que dar, e a gente não quis debater, porque isso aqui consome o nosso ódio. Aliados dizem que Lula deve reenviar o nome de Jorge Messias ao STF após derrota no Senado. O presidente resiste a trocar a indicação do chefe da AGU, o que pode aprofundar a crise com o Alcolumbre no PT. Aliados defendem enfrentamento político após rejeição inédita de Lula e que, segundo Lula, como a prerrogativa é do presidente de enviar o nome, ele não ia abrir mão dessa prerrogativa. Assim, sendo muito honesto, ninguém do campo progressista lutou pelo nome de Messias e a gente acha que o Lula está naquele velho esquema de o não a gente já tem, vamos atrás da humilhação, porque é exatamente isso. E assim, eu quero mais é que se foda, porque o nome do Messias é um nome péssimo, o Lula está errando para um caralho com esse nome, sabe? Eu não tô... o próprio Messias, apoiado pelo André Mendonça, fez uma campanha onde suas grandes características eram ser evangélicos, então assim, não dá pra mim, então assim, quero mais é que Lula se foda mesmo e que o nome do Messias seja rejeitado. Tem que indicar uma mulher negra? Também acho que não é pra usar a pauta de uma mulher negra como totem
para E eu resolver acho uma que questão essa institucional. questão do Messias, o Messias não foi rejeitado porque ele é o Messias, ele foi rejeitado porque ele é o indicado do Lula e existe um embate. Inclusive, isso é uma pesquisa Datafolha, sei lá, qualquer outra. Digamos, suponhamos que seja Datafolha. Mas que o povo já percebe que a relação Congresso e Palácio do Planalto é de briga e é de embate, que se odeiam. E essa é a verdade. A questão não é mais política, a questão não é o que é o bem do país. Então, qualquer um. O Messias não foi rejeitado porque ele é o Messias, ele foi rejeitado porque ele é o indicado ao Lula. Então, é óbvio que fica nessa ideia de tem que indicar uma mulher preta. Eu acho que tem um monte de mulher preta que faria esse papel muito bem, obrigada, mas eu acho que tem gente que acha que se tivesse indicado uma mulher preta, os senadores ficariam constrangidos Eu acho que não. de De rejeitar. negar. E com todo respeito, eu acho que ela seria rejeitada, e isso seria 3 vezes pior, porque a gente não ia ter um Messias, homem branco evangélico rejeitado. A gente ia ter a primeira mulher preta indicada rejeitada. E isso ia ser extremamente pior, porque ia ser rejeitada de qualquer forma. Então, assim, é isso. Bom dia, deixei meus 10 centavos. Eu acho que temos um programa, assim. E é uma leitura também de que o Senado está querendo quebrar a prerrogativa do presidente de indicar o nome, querendo para si o direito de indicar. Porque foi um pouco isso que aconteceu com o André Mendonça e com o próprio Cássio Nunes Marques. Então, assim, o Praga, né, do Dengue e o Praga, da Xuxa, o Cássio Nunes Marques, ele trabalhava de praga. Acho que eles querem isso mesmo, que ele queria o nome do Rodrigo Pacheco, o Lula não quis, e o Lula também até chegou a pensar em mandar em algum momento Simone Tebet, que acho que ela mesma não quis esse cargo, embora muitas pessoas acham que ela seria um bom nome, ela já foi professora de Direito Constitucional e tudo mais. Enfim, dá muito pano pra manga. Messias é um nome de 5ª categoria, espero que se ele for mandado que ele seja rejeitado de novo para o Lula aprender a parar de ser idiota, porque assim, Flávio Dino é um pouquinho menos conservador, porque ainda assim é um homem médio progressista. Mas razoavelmente. Agora, Zanin é um homem completamente branco e conservador. Messias é a mesma coisa. Então, assim, Lula cagou no pau nas indicações do STF. Quero mais é que Jorge Messias se foda. Tô pouco pifudendo pra ele. Quero mais é que ele quebre a cara mesmo, e Lula também, porque esse nome não merece. E Lula perdeu a chance. E agora acho que ele tá querendo tentar chorar sobre o leite derramado, mas tentando querer catar o leite com rodo. Não vai resolver. Então, assim, só depois da eleição, e aí sim, acho que a gente tem que cobrar um nome melhor do que Messias. Eu não quero o Messias, eu acho que o Messias tem que se fuder. Um beijo, Messias. Beijo, gente, com essa informação, com esse desejo que terminamos o programa. Mais um tema para terapia do Messias que escuta a gente. Mas, coitado, ele saiu chorando tanto. Mas é o que a gente está falando, amiga, gente. Mas choro de puta Deus não escuta, não. Choro de puta Deus não escuta. A questão não é o Messias. A questão é... Podia ser qualquer pessoa. Como eu já falei, né? Não vou repetir. Enfim, gente, Ele beijo. É boi de piranha. Ele é boi de piranha. Temos um programa. A gente se vê daqui a 3 semanas, um mês. E desejo que vocês sejam felizes neste tempo. Estarei nas redes sociais ativamente. Vocês não sentirão falta de mim, mas para isso, precisam ir na descrição desse episódio e me seguir nas redes sociais. A mim também, seguir o Eric me nas seguir. redes sociais. Vocês precisam isso. seguir nós dois e nós estaremos lá, estaremos ativos, não estaremos em formato podcast, mas merda seguirei falando normalmente, embora eu não fale merda, eu fale coisas bem contundentes, de maneira leve. Falem conosco, mandem memes, mandem notícias pra gente fazer essa... Olha, mandem notícias, porque aí às vezes a gente pode tô aqui botando na hipótese, fazer um programa só com pauta sugerida por vocês depois desse vocês precisam enviar pautas suficientes para que isso vire realidade. E comentar vassoura aqui pra gente também. Comentar vassoura. Estou em vocês hoje. Entendeu? É isso. É porque a gente quer vocês mais participativos, a gente quer chamar vocês pro debate, entendeu? Entendeu? Não é para vocês só ouvirem a gente. Não, é vocês no debate, é o povo, é o povo. Já enfiaram a vassoura no cu na sua cidade? A gente precisa saber. Isso, é participação popular. Pra avisar no SUS. É isso. Beijo, galera, Brasil. Beijo. Pastoral da Fofoca, com Eric Fungos e Manu Mairink.